Olá, você que está me assistindo mais uma vez no programa Conectados, seja bem-vindo. É um privilégio ter você aqui conosco para mais uma série de mensagens onde nós vamos aprender valores preciosos para nossas vidas. E hoje eu quero falar com você os valores que aprendemos com a sabedoria de Salomão no final de sua vida. Olha quanta coisa preciosa nós vamos aprender. Imagine você que Salomão foi o homem mais sábio da Bíblia. E quando nós falamos mais sábio da Bíblia, nós não incluímos Jesus, porque sabemos que a sabedoria em Salomão era Cristo. Cristo revelado no próprio Salomão. Mas foi um homem que adquiriu sabedoria da parte de Deus, escrevendo o livro de Provérbios e o livro de Eclesiastes. E o capítulo 7 de Eclesiastes, ele nos traz ensinamentos no final da vida de Salomão. Ou seja, além desse homem ter adquirido sabedoria de Deus, vivido essa sabedoria, agora ele está concluindo a vida debaixo do sol. Ele está encerrando o seu tempo na terra. E ele vai nos deixar conselhos. Conselhos não só de uma sabedoria adquirida, mas de uma sabedoria vivida, colocada em prática, conselhos práticos de vida que nós temos para aprender através dessa série. Eu quero convidar você a ficar conosco, quero convidar você realmente a se inscrever no canal, a ativar o sininho, a compartilhar, a participar desse momento. Eu sou o pastor André, da Igreja de Pirassununga, faço parte da Regional Mandaqui Bragantina, presidida pelo nosso pastor Joel Estevanato, que é o idealizador, aquele que Deus usou para escrever a nossa Agenda Apacentai, cujo tema deste ano é valores. Um tema tão preciso para o tempo que nós estamos vivendo, onde nós, nas temáticas de domingo, pregamos a mensagem e na semana vamos para os grupos pequenos, os grupos de gêmeos, grupo de evangelismo e maturidade espiritual, compartilhar essa palavra. Temos a oportunidade de, nos devocionais diários, meditar nessa palavra e durante toda a semana trabalhar um tema para que ele fique bem intrínseco, bem guardado em nosso coração. Porque a Bíblia diz que o diabo, ele tira a palavra, ele rouba a palavra do coração daqueles que não entendem. Então Deus deu essa sabedoria ao nosso pastor presidente para que possamos trabalhar um tema e incutir esse tema bem no seu coração. Quero convidar você para mais uma série, para mais um momento onde nós vamos aprender valores ricos da palavra de Deus e convidar você e sua família também. Fique com a gente em mais um Conectados com a Palavra. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros
as bases. Ó Rei das nações, quem te louvará, pois só teu Nome é santo, ó Rei das nações. Quem não temerá, quem não glorificará teu nome, ó Rei das nações. Quem não te louvará, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo, pois só teu nome é santo. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que buscamos, mais que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Aleluia! Nosso Deus é poderoso. Que o nosso coração essa manhã, Senhor. No episódio de hoje, vamos tratar sobre o tema: o valor de quem não se deixa dominar pela ira. Nós estamos falando da série Valores que aprendemos com a sabedoria de Salomão no final de sua vida. Salomão, nós sabemos que foi o homem mais sábio da Bíblia e, além de ter toda essa sabedoria, agora a gente tem um privilégio de pegá-lo bem no finalzinho e ele vai dar conclusões. Ele vai estar concluindo a vida debaixo do sol. E durante toda a sua sabedoria, ele está nos dando um resumo de valores que nós precisamos aplicar em nossa vida. Então, aqui tem ensinamentos indispensáveis no livro de Eclesiastes, o livro do pregador. E nós estamos em Eclesiastes capítulo de número 7, que vai nos dizer no versículo 9, veja bem: não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Não permita que a ira domine depressa o seu espírito. Pois a ira, eu estou lendo na NVI, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não permita que a ira domine depressa. Não permita que ela domine depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Passagem clássica que todos nós conhecemos da ira é: não se ponha o sol sobre a vossa ira. E também irai-vos e não pequeis. Salomão, quando está no final da sua vida, depois de todo o conhecimento e vivência que ele tem, ele está dizendo que eu e você temos que ter um filtro. Quem não lembra aqui de Caim? A Bíblia diz que quando Deus não aceita a oferta de Caim, o seu semblante descaiu. Apressadamente o seu rosto mudou.
E Deus pergunta a Caim, por que descaiu o seu semblante? E Deus diz para ele, olha, se você fizer o bem, você não vai ser aceito, o pecado já à porta, cumpre a ti dominá-lo. Salomão está dizendo que eu e você não podemos permitir que a ira domine depressa. Como assim, dominar depressa? É nós realmente estarmos iracundos, abertos à raiva, prontos, dispostos, vivendo com uma disposição a irar-se, ou uma predisposição à ira. Ele está dizendo, olha, não deixe que ela te domine depressa. Isso é sinal que nós precisamos sim do fruto do Espírito Santo, mas de cara a gente tem que pensar que a gente tem que aprender a respirar. Coisas da nossa vida, eu contei uma ilustração atrás, não vou repeti-la aqui, dos episódios que nós já tratamos. Quantas pessoas, por momento de ira, cometem loucura? Pela raiva, por serem controlados pela raiva, por tomarem atitudes pela raiva, depois se arrependem. Mas Salomão mostra que isso pode ser uma vida predisposta. Quando ele está dizendo que cabe a nós não permitir que a ira domine depressa o nosso espírito, nós temos que aprender a nos programar. Eu me lembro umas vezes que um pastor nos contou que ele estava dirigindo o seu carro e atrás dele vinha um cara buzinando. E aquilo incomodou ele muito, porque o cara buzinava. Parava no farol, o cara está buzinando, fazendo sinal. E ele pensou, disse para sua esposa e para suas filhas, olha, o que esse cara está querendo? Esse cara está perturbando, quer que eu atravesse o sinal vermelho. E ele disse que então continuou, e o cara buzinando, mesmo com o sinal aberto, e ele desceu irado do carro. O cara também desceu, e ele desceu com muita raiva, e foi para cima do cara, e disse para o cara, o que está acontecendo, meu? Você está aí buzinando, me atormentando, me enchendo a minha cabeça. O cara falou, não, cara, é que eu vi esse peixinho aí atrás do seu carro, esse peixinho colado aí, e faz muito tempo que eu tenho curiosidade para saber o que significa esse peixinho. E a gente sabe que todo cristão coloca aquele peixe no carro, porque se conta que na época de Roma, os cristãos, para reunirem em cultos, geralmente muitos eram pescadores, e para marcar o lugar de culto, colocavam o peixe virado só para um lado, na bancada, para que as pessoas soubessem o lugar aonde ia acontecer o culto. Imagine, ele disse para nós que ele ficou tão constrangido com aquela situação, porque era a oportunidade que ele tinha para pregar. Imagine, a gente já é difícil você chegar em alguém e conseguir falar com essa pessoa de Jesus. Agora imagine alguém correndo atrás de você, buzinando ali e te seguindo para quê? Para te perguntar o que é esse peixe, e você ter ali uma oportunidade de falar de Jesus para aquela pessoa e até ganhar ela para Jesus no meio de um trânsito. Nós sabemos que eu vi também de um pastor, ele já faleceu, esse pastor, que querendo conduzir a sua igreja a um avivamento, ele descobriu de um cara que estava pregando aqui pelo Brasil, e aonde ele ia na igreja, Deus movia maravilhas. E ele pegou com a sua esposa e queria tanto ver a sua igreja crescer, ele só tinha um dinheiro para ir para o Paraná. Mas ele estava tão entusiasmado que ele e a sua esposa disseram, nós vamos e Deus proverá a volta. Nem que a gente venha andando, mas vamos trazer essa unção para a nossa igreja. E quando chegaram na igreja, de fato, viram um cara movendo nos dons, Deus usando ele na igreja, abençoando a igreja, realizando muitas coisas. E no final eles chegaram então naquele cara e relataram de onde eles tinham saído, o que eles tinham feito para poder ir ali e ver. E por incrível que pareça, depois daquele culto ele tinha uma agenda justamente em São Paulo. Então ele disse, olha, eu estou indo para lá agora e eu vou oferecer carona a vocês.
E eles disseram: que bênção, meu Deus, que coisa maravilhosa. Só que quando entraram no carro com aquele homem, eles falaram que ele era super impaciente no trânsito, cortava pessoas, acelerava o carro, atravessava sinal amarelo, era imprudente, chegou a dar dedo para as pessoas, xingar, dar com a mão para o lado de fora, falar de qualquer jeito dentro do carro, que quando eles pararam o carro em Atibaia, desceram daquele carro, um olhou para o outro e falou: olha, quem nos dera não ter vindo com ele e ter ficado com aquela impressão que nós ficamos lá no culto, porque tudo foi desconstruído no percurso da viagem devido ao temperamento, a ira. O trânsito é um lugar onde muitas das vezes nós somos impacientes. Salomão está dizendo que em hipótese alguma nós podemos permitir que a ira tenha um acesso, uma chave, uma porta aberta ao nosso espírito. Que nós não devemos estar abertos e predispostos a irar, mas devemos tomar muito cuidado com o estresse, com notícias, com circunstâncias que nos rodeiam, nos preparando para uma vida predisposta, aberta à ira, para que ela entre no nosso espírito e se aloje. Imagine, e ele chega a dizer que a ira se aloja, ela mora, ela habita no íntimo do tolo. Ela encontra lugar no íntimo do tolo, ela faz morada. Se a Bíblia nos adverte que o sol não pode se pôr debaixo da nossa ira, ou com ira, imagine, a Bíblia aqui está dizendo que Salomão está afirmando que a ira ela se aloja, ela encontra lugar, ela mora, ela habita no coração do tolo, no íntimo do tolo. Então eu e você precisamos pensar, como cristãos, que o mundo, as coisas não funcionam como nós queremos. Elas não saem como nós programamos sempre. Elas não dão certo. Ouvi um pastor falar, e chegou em sua igreja, e queria dar um estudo. Porém, os equipamentos de mídia não funcionaram. O PowerPoint não poderia ser transmitido. E aquilo gerou uma crise terrível nele de ansiedade e de preocupação. Por quê? Porque aquilo que ele havia programado para o culto, com todo carinho e dedicação, não deu certo. Por quê? Porque não houve um bom funcionamento da aparelhagem da igreja. E ele disse que isso gerou uma crise nele de 2 anos. 2 anos uma crise foi gerada nele. Então Salomão ele ensina que o tolo, ele anda predisposto à ira. Ele não é uma pessoa cuidadosa a respirar, a tomar cuidado, a pensar. Não é pecado se irar. A Bíblia não diz que é pecado irás. É até impossível não irás. Eu até acredito que uma pessoa que não se ira, ela comete um outro erro na sua vida, que é ser uma pessoa passiva a tudo. Uma pessoa passiva a tudo também é terrível. Então, a ira ela é necessária em certos momentos, sim. A ira ela é necessária para que venhamos tomar atitudes, ter reações, ter energia de defesa ou de alguma coisa, sim. Mas andar predisposto à ira, andar aberto, nos cercar de notícias, alimentar nossa mente, assistir coisas, estar na roda, onde tudo que se fala causa revolta. A Bíblia diz, para você ter ideia, que uma pessoa cujo coração está amargo, ela pode contaminar outras pessoas. Eu me lembro que o pastor Josué Gonçalves, em seu livro, onde ele trata de casamento, ele conta uma ilustração até engraçada. Ele disse que no seu trabalho, o seu patrão sempre o tratou bem. Sempre teve uma consideração por ele.
e que ele entregava os relatórios e o patrão sempre gostava dos relatórios. E ele estava num período em que ele havia comprado uma casa com a esposa, fechado um contrato recentemente, porque ele tinha estabilidade naquele emprego, segurança naquele trabalho. E naquele dia ele foi para a empresa, certamente o patrão estava com algum problema. Por quê? Porque pela primeira vez o patrão o tratou mal, o tratou com indiferença. O patrão não estava bem e respondeu ele de forma ríspida. E aquilo já gerou na mente dele que o patrão estava para mandá-lo embora. Ele iria perder o seu emprego. Só que enquanto isso, em sua casa, sua esposa preparava um bolo para que quando ele chegasse, eles comessem um bolo junto. Tivesse um momento de comunhão. O filho, naquela casa, ele disse que vivia em harmonia. O filho, o cachorro, o gato e um ratinho. Tudo na mesma casa em harmonia. Claro que nós estamos falando de uma ilustração. E o menino a todo tempo ele pedia o pedaço de bolo à mãe. A mãe disse, não, nós vamos partir o bolo só quando seu pai chegar. Mãe, me dá o bolo. Não, nós vamos partir o bolo quando sua mãe chegar. E o pai, preocupado, que o patrão tratou ele mal, inseguro, que perderia o serviço, vem dirigindo no trânsito, estressado, dando mão, discutindo com os outros e encosta o carro em casa com violência. E quando entra em casa, a esposa fala para ele, amor, fiz um bolo para a gente. Ele diz, como que você gasta dinheiro com bolo? Estou em ponto de ser mandado embora. E você fazendo bolo, besteira, eu todo preocupado, eu nervoso. E você acha que eu tenho paciência para sentar e comer bolo? E tratou a esposa com rispidez. O menino estava esperando o pai chegar para comer o bolo. A mãe, nervosa, com raiva, pegou o bolo e jogou o bolo no lixo. O menino, com raiva, deu um chute no cachorro. O cachorro, com raiva, mordeu pela primeira vez o gato. E o gato, com raiva, comeu o rato. Ilustrando como um ambiente de paz, como um lar, pode se virar uma bomba atômica e destruído por alguém que chega ali, levando ira e raiva. Um pai que poderia respirar, entrar primeiro em casa, comer o bolo com a esposa, deixar que o filho comesse o bolo, depois sentasse com a esposa com cuidado e abrisse o coração para ela sobre a insegurança que ele estava. A ira, quando ela se aloja com rapidez no coração de uma pessoa, Salomão disse que isso só acontece no coração do tolo. Eu me lembro que eu estava passando uma fase muito difícil na minha vida, tinha sofrido um acidente de moto, tinha perdido o emprego, estava no banco tentando fazer um empréstimo, e eu conversava com um pastor, amigo meu, sobre a situação dentro do banco, e um rapaz estava sentado com um capacete na mão, ele me ouvia. E aquele pastor não pôde me falar nada, não teve nada para me dizer a respeito daquela situação que eu estava passando. Quando aquele pastor saiu, aquele rapaz disse, eu posso conversar uma coisa com o senhor? E eu disse, sim. Ele disse, eu estava ouvindo o senhor falar, o pastor e a sua situação, eu queria te contar uma experiência que eu passei. Falou, olha, eu não sou aqui dessa cidade, o meu irmão mora aqui já há 4 meses. E na minha cidade é muito difícil de emprego, e meu irmão me chamou então aqui para trabalhar. E conseguiu um serviço de motoboy para mim. E me disse que eu ajudaria pagando a luz e a água, e ele pagaria o aluguel. E ele disse que chegando naquela cidade, ele arrumou uma namorada. Essa namorada ela tinha problemas respiratórios, de bronquite. Então, por muitas vezes, ele tinha que levá-la para o hospital e passar a noite com ela ali. E ele estava trabalhando, só que a empresa estava atrasando o pagamento. Ele trabalhou 1 mês ali de motoboy, não recebeu. O 2º mês não recebeu. O 3º mês saiu o dinheiro então do seu pagamento. E ele correu para o banco para poder pagar as luzes e a água que estava atrasada. Só que quando ele chegou no banco e colocou a mão no bolso, se deu conta que havia perdido a carteira com todo o dinheiro. Aquilo trouxe para ele uma angústia muito grande. Mas não só isso, em seguida o patrão ligou. O patrão ligou dizendo para ele, olha, você viu a nossa dificuldade de efetuar o pagamento?
de fazer o pagamento para você, a empresa está em crise e eu preciso te comunicar que eu tenho que te dispensá-lo. Sei da tua situação, que você mudou para cá, você contou, mas eu não vou poder manter você aqui. E naquele momento ele pensou, eu tenho que ir para a casa da minha namorada agora. Né? Buscar consolo nela, porque preciso conversar, me abrir com alguém. E ele me contando isso, que quando ele chegou na casa da namorada dele, ela abriu a porta e disse, até que enfim você veio aqui. Estava pensando em você o dia todo. Eu não vi a hora de você chegar. E ele disse, o que aconteceu? Ela disse, olha, eu quero terminar com você. Hoje eu tomei coragem, faz dias que eu estou tentando te falar, e hoje eu tomei coragem, eu vou terminar com você. Parece até a história de Jó, mas isso acontece no dia a dia. Ele disse que passou na cabeça dele uma coisa. Bom, estou desempregado. Eu não tenho como pagar a luz atrasada, 3 meses de aluguel do meu irmão. Minha namorada terminou comigo. Ele disse que pegou a moto dele, acelerou e veio na mente dele. Vai com tudo num poste. Vai com tudo, acelera com tudo no poste. E aí disse que acelerou aquela moto e antes de entrar no poste, bater no poste, ele escutou uma voz falar com ele, não faça isso agora. Ele parou a moto mais na frente, respirou. Ele disse que daqui a pouco o patrão dele ligou e disse para ele, olha, a gente deu um jeito aqui na empresa, pensou bem, você é um ótimo funcionário, decidimos mandar o mais antigo embora e contratar você. Ligou para os pais dele emprestou dinheiro para ele, para pagar aquela luz e a água, e dias depois a namorada dele ligou, falando em voltar para ele. Ele disse para mim, e se eu tivesse me matado? E se eu tivesse tirado a minha vida? Aí ele falou, isso que você está passando é só uma fase, e fase passa. A vida é feita de fases, ruins ou boas. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Salomão está nos orientando que há pessoas que elas simplesmente se permitem viver uma vida estressada, se permitem viver uma vida sem ter esse filtro. Olha o que diz Eclesiastes capítulo 7, versículo 9, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, que ela tenha acesso rápido ao seu interior, que ela tenha facilidade de entrar e mais ainda de se alojar, de se estabelecer e de ficar ali e você se tornar uma pessoa que anda, que vive irada, que vive nervosa, descontente, que não aprende a respirar, que não aprende a separar as coisas, deixar o problema no trabalho, chegar em casa, olhar como é que está o clima em casa, mas aquela pessoa que sai irada do trabalho, dirige irada, irando pessoas do meio do caminho, chega em casa e leva ira também para a sua casa, dependendo das circunstâncias mudarem, para que o seu interior venha apaziguar. Salomão está dizendo, não permita que a ira domine depressa o seu espírito, tenha um filtro para a ira. Se você é uma pessoa que precisa desse valor na sua vida, o valor do domínio próprio, o valor da temperança, se identificou com essa mensagem, dizendo, pastor, eu tenho vivido assim, uma vida estressada, uma vida que eu tenho levado problema para o meu trabalho, do meu trabalho eu tenho levado problema para casa, e eu tenho andado irado, eu tenho andado nervoso, e eu reconheci isso agora ouvindo essa pregação. Eu reconheci, ouvindo essa palavra, eu me identifiquei com isso. Eu não quero mais permitir que a ira tenha esse acesso ao meu coração. Eu quero orar com você agora, eu quero fazer uma oração para que você se torne agora uma pessoa que tenha domínio próprio. Uma pessoa que aprenda a respirar e aprenda a deixar problemas em ambientes separados. Não carregar problemas, não levar para casa, não levar para o trabalho, mas saber deixá-los aonde eles têm que ficar e tratá-los aonde eles têm que serem tratados. Deus, minha oração, em nome de Jesus, debaixo do conselho da tua palavra de Salomão, que diz que a ira não deve ter acesso depressa ao íntimo dessa pessoa. Eu quero lhe pedir agora em nome de Jesus. Traga domínio próprio sobre essa pessoa que está me ouvindo, que se identificou com essa palavra, que está predisposta à ira, que carrega
os problemas do trabalho para casa, os problemas da casa para o trabalho, os problemas da família para o momento de lazer. Traga ao coração dessa pessoa o filtro, a capacidade de filtrar. Traga ao coração dessa pessoa a capacidade dela ter domínio sobre o que entra, sobre o que se estabelece, para que ela não seja dominada pela ira e a ira não encontre ninho ou repouso no seu coração, mas que pelo poder do Espírito Santo, que produz em nós o fruto da temperança e do domínio próprio, ela se torne uma pessoa agora livre do que tem dominado e controlado a vida dela. No nome de Jesus, eu oro para a glória do teu nome. Amém. Agora eu quero convidar você para contribuir, para ofertar. Você que tem nos acompanhado nesse programa, Conectados. Nossa igreja é uma igreja que investe no reino, é uma igreja que tem muitos projetos, é uma igreja realmente que sabe usar os recursos para investir no crescimento do reino de Deus. E eu quero ler um texto para encorajar você a fazer essa contribuição, que está em 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 10, que nos diz o seguinte: desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer, e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo. Sabe, muitas das vezes, nós costumamos dizer para as pessoas que se elas ofertarem, elas serão abençoadas. Mas o texto aqui nos mostra algo bem diferente. Nos mostra que as pessoas estavam ofertando por serem abençoadas e se sentirem abençoadas. A oferta está ligada mais à gratidão do que ter, mais ao ser grato, mais ao reconhecer a ação de Deus na vida. Então, por ser abençoado, por me sentir abençoado, eu contribuo. Alguém pode pensar, mas em Malaquias está escrito que eu devo fazer prova de Deus, e que se eu der o meu dízimo, ele vai abrir as janelas do céu. Só que nós estamos esquecendo que essa palavra é uma palavra de repreensão, não é uma palavra de encorajamento. É Deus repreendendo as pessoas, dizendo: tragam um dízimo à casa do tesouro e façam prova de mim. Até porque quem contribui e oferta não precisa fazer prova de Deus, porque experimenta em sua vida, porque tem como comprovação em sua vida que Deus ele é fiel e que Ele supre todas as nossas necessidades. Eu, durante muito tempo, me frustrei em ver que pessoas, por possuírem bens, não têm o coração para contribuir e abençoar a obra de Deus. E ver outras que simplesmente fazem isso com amor. Às vezes chegam na igreja, nem receberam um discipulado, e no próximo mês já estão entregando o dízimo dela. E outras que estão há anos na igreja e não são dizimistas. O que eu percebo nesse texto, que desde que o povo começou a trazer as suas contribuições ao templo do Senhor, temos tido o suficiente para comer e ainda tem sobrado muito, pois o Senhor tem abençoado o seu povo. Então, nós contribuímos e ofertamos porque temos esse sentimento de sermos abençoados. É totalmente ao contrário, às vezes, do que se ensina. Às vezes é preciso ensinar assim, porque a Bíblia também ensina desse jeito. Oferte, porque Deus vai te honrar. Oferte, porque Deus vai te abençoar. Mas não deveria ser desta forma que nós teríamos que ter o desejo de aprender a ser fiel a Deus. Mas, pelo contrário, nutridos de gratidão, nutridos de alegria, nutridos de amor por Deus e o seu reino, por reconhecer a sua bênção sobre a nossa vida, nós abençoamos a sua obra, nós entregamos a nossa oferta,
Por isso que a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então, nesse momento, você vai ter a oportunidade de fazer a sua contribuição. Os nossos irmãos vão colocar aí na tela os links com o Pix, com as contas, onde você vai poder contribuir. E eu quero orar pela sua contribuição nesse momento. Pai, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que está ofertando nesse momento, contribuindo, que na verdade ela vai fazer isso por ser abençoada. E essa pessoa que ainda não aprendeu, que ela tenha a oportunidade de entender que as nossas contribuições não é fruto de uma troca, de uma barganha, mas de um reconhecimento que o Senhor tem abençoado o seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Se por acaso você estiver desanimado, pensando em parar, olha ao seu lado, o Senhor quer descobrir com seu amor. Aproveite porque hoje é sua chance de louvor. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Hoje eu só quero louvar. Hoje eu só vou louvar. Aqui não pode haver desunião. Aqui não pode haver tristeza, não. É a casa do nosso Deus, o lugar que Ele separou pra nós. Chegamos ao final e eu quero convidar você que inscreva-se no nosso canal, que ative o sininho, que compartilhe essa mensagem. Foi muito bom ter você conosco nesse período, muito bom ter você participando, que Deus abençoe a sua vida, que tem dedicado tempo para ouvir, para aprender, para adquirir valores da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, que você possa, se não conhecer a nossa igreja, está aí um endereço que passa a todo momento no vídeo, para você estar nos visitando, está sendo abençoado pela palavra de Deus. Muito obrigado por ter ficado conosco, por ter nos dado atenção. Deus abençoe sua vida grandemente.